Muito bem, estamos começando mais um podcast por aqui. Seja bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira. Esse canal é dedicado a compartilhar com você dicas para sua carreira, para os seus negócios, para a sua vida também. Então, fique conosco. Se você não é inscrito no canal, já aproveite para se inscrever. Dessa forma, você fica por dentro de todas as novidades. E hoje eu estou trazendo para vocês um assunto muito bacana, é de interesse de todos nós, porque hoje nós vamos falar sobre como se destacar no mercado de trabalho, para você que está buscando uma oportunidade ou para você que quer fazer uma transição de carreira. Gente, esse assunto é muito importante nos dias de hoje e nada melhor do que nós trazermos para a mesa uma especialista, é ou não é? Então, eu tenho a honra de receber aqui hoje Nossa. a Laine Guimarães. A Laine já trabalha há mais de 10 anos como headhunter, gente. E nós vamos descobrir, tá? O que faz um headhunter, viu, gente? Porque o pessoal tem curiosidade sobre isso. O que faz um headhunter, né? Então nós vamos descobrir, é um caça-talentos. E a Elaine já trabalha mais de 10 anos nessa área, atendendo grandes empresas, e entende muito sobre o assunto e vai dar aqui para gente várias dicas para a gente se destacar no mercado de trabalho ou para você que está buscando uma transição de carreira. Então, Laine, obrigado, viu, pela tua agenda, pela tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é bem apertada, a gente conseguiu marcar esse bate-papo. É um prazer ter você por aqui. Oi, gente. Primeiramente, obrigado, Wagner, por esse Imagina. convite. Sou Laine Guimarães, atuo com recrutamento há mais de 10 anos, especialmente na área de tecnologia. Já atuei aí com diversas empresas como o Grupo Boticário, Olist, Mondelez, Electrolux, e venho, né, atuando, ajudando empresas, né, a encontrarem os profissionais certos e também os profissionais, né, a conquistar essas boas oportunidades. Que legal. Pô, grandes empresas, hein? Sim. Ó, que bacana. E é uma amiga, né? Ela e o esposo, Rafa, são amigos já de longa data. Abraço para você, Rafa, que com certeza vai estar assistindo também esse episódio aqui. E eu quero começar assim com uma primeira pergunta, é uma curiosidade mesmo. Muito se fala hoje sobre o LinkedIn virou, para todos os profissionais, um cartão de visitas, né? Sim. E eu quero te fazer a seguinte pergunta: o que que não pode faltar num perfil do LinkedIn? Eu acho que primeiro ter o LinkedIn, porque a gente ainda encontra profissionais que não têm um perfil no LinkedIn, então como o Wagner, né, pontuou, o LinkedIn hoje é um currículo online, muitas vezes as empresas nem pedem, né, um currículo tradicional, que a gente está acostumado a enviar há mais de anos, e falando sobre o LinkedIn, acho que primeiro, uma foto profissional, porque sim, como headhunter, a gente encontra, né, pessoas que não se importam muito, né, com, eu não digo nem qualidade, mas o local que você está batendo a É foto. mesmo? Tem Já disso? tem, já encontrei, né, como tu falou, headhunter é um caça profissionais, né, então eu faço muito esse hunting, que é Aham. buscar os profissionais através do LinkedIn. Já encontrei perfis, com fotos, né, dá para perceber que são fotos cortadas de um casamento, onde a pessoa está bem arrumada, ou até aquelas selfies que as pessoas tiram no quarto, onde a cama está bagunçada atrás, ou como, né, já vi o vaso sanitário no banheiro aparecendo. Então, Não é possível. sim, eu acho que Tem isso? pior do que não ter foto é ter uma foto num local não apropriado. Ô, gente, não, né? Hum. Não vai postar uma foto, né? Colocar uma foto no LinkedIn, cujo fundo é um vaso sanitário. Eu não acredito. Tem que tomar cuidado, porque, queira ou não, é a primeira impressão, correto? Exatamente, né, como ele é um currículo online onde você consegue se candidatar através de candidatura simplificada, então hoje principais sites você já consegue, né, utilizar a mesma inscrição através do LinkedIn, isso acaba sendo a tua primeira imagem e impressão que passa. Exato, exato. Então é questão de foto, né, ali também ter um título atraente, né, do cargo que você atua, do que está buscando, também um resumo bem claro das tuas experiências, as descrições, né, as atividades, colocar o período que você ficou na empresa, as atividades que exerceu. Uhum. Então é importante ter essa lógica, né, ser clean, claro, para quando um recrutador, um headhunter entrar no teu perfil, ele conseguir ter o máximo de informação, né, para conseguir ver a aderência do teu perfil com aquela vaga e sim conseguir te chamar para uma entrevista. Que interessante isso. Eu diria então assim, a tua atuação hoje, principalmente, é através do LinkedIn?
um headhunter, né? Você, como headhunter, mais de 10 anos atuando nessa área, o LinkedIn é a principal plataforma para quem busca um bom candidato para uma empresa? Sim, eu acho que tem muito hoje tem muitos o nomes no mercado, né, Uhum, mas o recrutador a diferença de um recrutador para um headhunter, o recrutador é aquele que vai colocar a vaga num site de vagas, até mesmo na descrição do LinkedIn, no seu feed, e vai esperar o uhum, currículo chegar. O aham. headhunter, ele não, ele vai caçar o profissional, nem sempre ele divulga a vaga. Muitas vezes, Hum, tem posições que são sigilosas, são vagas, né, de alto escalão e o profissional, o headhunter, ele é contratado para buscar esse profissional. E, né, uhum, o LinkedIn, como eu digo, o LinkedIn ele tem o teu currículo online. uhum, Então a gente faz essa busca, né, esse hunting, colocando as palavras-chaves da vaga que a gente está trabalhando, e ele, né, através de uma inteligência artificial, ele vai trazer os profissionais que têm essas mesmas palavras-chaves. Por isso que eu falo a importância da palavra-chave ali na descrição, né, dos teus cargos, no título. uhum, Exemplo, né, estou buscando, vou colocar na nossa área, né, estou buscando ali um gestor de RH. uhum. Eu vou colocar ali, né, gestor de RH, vou colocar talvez a localização, se for uma vaga presencial, ou vou colocar alguma hard skill que precisa, Uhum. algum software que precisa ter experiência. Então a gente, como headhunter, a gente caça esse profissional. A gente não fica esperando esse currículo chegar Chegar, através de uma va né, de entendi. no e-mail ou num próprio site de vagas, como tem muito. Então, a importância de você ter um LinkedIn é ser encontrado por profissionais e por vagas, às vezes, que nem foram divulgadas. Ah, interessante isso, hein, gente. E o seu LinkedIn, como está o seu LinkedIn, hein? Tá vendo aí, ó, dicas de uma headhunter hoje aqui no nosso canal. Então, já que nós falamos bastante sobre o currículo online, o currículo em papel está em desuso, né? Sim, eu atuo, né, mais de 10 anos aí trabalhando principalmente em vagas home office, então, acabo nem vendo as pessoas presencialmente, né, as entrevistas e a forma de encontrar as pessoas são de forma online. Claro que, né, a gente é falando para o Brasil todo, até para outros países, quando a gente vai para talvez vagas mais operacionais, né, ou cidades muito, muito pequenas, ainda existe esse fato de você imprimir um currículo e deixar em lojas, né, em comércio, mas quando você parte, né, para empresas maiores, para Uhum. uma grande metrópole, é normal até empresas pequenas, né, já divulgarem no site, esperar isso através de um e-mail ou no LinkedIn. Então, por isso que na grande maioria, né, é muito importante ter o LinkedIn Uhum. e não é mais utilizado, né, principalmente aí o currículo impresso. É que eu lembro, gente, é que eu não posso revelar a minha idade, entendeu? Mas assim, é que na minha época, sabe quando você começa a frase assim, ó, na minha época já fica um negócio meio ruim, né? Mas na minha época, lá atrás, quando eu comecei no mercado de trabalho, gente, era currículo impresso. E olha, e dá-lhe imprimir currículo, viu? Ou tirar xerox, né? Aí sabe qual era o erro comum? O erro era tirar xerox e de repente mudou alguma informação, aí eu vou lá com a caneta e dou uma rabiscadinha e dou uma acertadinha no currículo. Gente, no LinkedIn agora com o currículo online, é muito importante você tomar esses cuidados. Nós falamos aqui da foto, né, a Laine deu essa dica aqui da foto do teu perfil, e assim, para fechar esse tema LinkedIn, quais são os erros mais comuns que você identifica, assim, de candidatos ou de perfis no LinkedIn? Quando você sai de um emprego, né, ou sofre um layoff, como é muito comum na área de tecnologia, layoffs são desligamentos, né, em grande massa, as pessoas, em vez de continuar deixando o título no LinkedIn, vamos lá, engenheiro de software, analista de dados, gestor de RH, ela simplesmente muda, em busca de novas oportunidades, Ah. desempregado. Quando você coloca essas frases no seu título, quando a gente faz o hunting, né, a busca, a gente não vai encontrar, porque Olha só, interessante isso, hein, gente. porque a gente coloca a palavra-chave da vaga. Eu vou colocar gestor de RH, eu não vou colocar alguém em busca de novas oportunidades, porque vai me aparecer pessoas de diversas áreas. Então você Olha deixa de só. ser encontrado quando você coloca esse título. Então eu sempre parece uma coisa, batida, mas eu Uhum. sempre
falo várias vezes, né, até entrar na cabeça de várias pessoas. Até se a pessoa rolar o meu feed no LinkedIn, eu dou essas dicas, eu acho que 1, 2 vezes no ano, porque sempre que eu vou fazer o hunting, tem algum perfil em busca de novas oportunidades, desempregado, e você não vai ser encontrado se você tiver esse título e não usar as palavras-chaves da sua área. Mas imagina, gente, vai colocar lá no teu LinkedIn desempregado, aí não dá, né? Aí fica difícil, você quer um milagre, meu querido. Hein, produção? Hein, produção? Aí quer um milagre, produção. Não, vamos melhorar isso daí. Olha, muito importante essa dica que a Laine deu aqui. Bom, para quem quer mudar de área, você acha que o LinkedIn é a melhor plataforma, é o melhor caminho, ou você tem outras dicas para quem justamente está, passando por isso, né, quer mudar de área, quero sair dessa área, quero ir para aquela. Sim, eu acho que o LinkedIn, independente do seu momento profissional, seja início de carreira, seja, né, já um profissional buscando cargos executivos ou fazendo essa transição, é importante você estar no LinkedIn, porque todas as empresas estão lá buscando, né? Na área de tecnologia, a gente tem muito transição, né? Então, profissionais que vêm de mercados tradicionais, ali eu trabalhei muitos anos na área de dados, então, o pessoal formado em engenharia, química, matemática, que atuavam na área e hoje foram para a área de dados. Então, são Olha engenheiros, só. cientistas, até pela questão, né, ali de utilizar muito cálculo, já utilizar algumas Uhum. linguagens da engenharia, né? Eh, então, é muito importante você continuar ali no LinkedIn, né, colocar os novos cursos que você vem fazendo da área para fazer essa transição de carreira, se conectar, né, com profissionais da área, buscar as vagas. Então, assim, independente do seu momento de carreira, não saia do LinkedIn. Olha aí, e você falou uma coisa interessante, né, das conexões. O network, o bom network no LinkedIn faz a diferença? Se Faz sim, conectar com as pessoas certas? faz sim. Hoje, o LinkedIn ele tem um limite de 30.000 conexões, a 30.000? 30.000. Uau! Após isso, né, as novas conexões elas passam a te seguir, elas conseguem ver as tuas postagens, mas elas não são conexões de primeiro grau. Uhum. Eu já atingi esse limite, né, de 30.000 conexões, então, por que que eu já atingi? Porque eu acabo, né, me conectando com muitos profissionais que eu preciso chamar para uma vaga. Ah, sim, verdade. Então, a minhas conexões são muito de profissionais, né, das vagas que eu trabalho, de profissionais de RH, onde a gente faz Uhum. essa troca. Então, é muito importante você se conectar com os profissionais certos. Exemplo, você está buscando emprego, busque empresas, headhunters, recrutadores que divulgam vagas da sua área. Você vai ter mais chances de ver essas vagas primeiros quando eles postarem, porque vai aparecer no teu feed. Uhum. Se conecte também com empresas da sua área para você ver o que que você precisa estudar, o que que estão pedindo, né, de hard skill, soft skill para você ir melhorando. Então essa é a Legal. importância de você saber fazer as conexões certas, porque quanto mais pessoas da área que você está buscando, você que se conecta, mais chance você tem de ver as oportunidades. Ah, exatamente, faz todo sentido, gente, faz todo sentido. E as postagens ali, porque o LinkedIn ele também permite a gente fazer ali algumas postagens, né, compartilhar com a nossa rede de contatos profissionais. O LinkedIn é uma rede profissional, gente, não é para ficar postando, né, sei lá, festa de aniversários, você na cachoeira, é ou não é? Né, é uma rede profissional. As postagens, elas também fazem diferença para um candidato, para alguém que quer fazer uma transição de carreira, ou elas têm pouca importância? Dependendo do nível de cargo que você está buscando, vaga, área, faz diferença sim. Algumas, vagas você não vai ter tanto contato com o Uhum. público ou não vai usar tanto a escrita, o importante aí, você ter um currículo bem completo lá dentro, né, como eu falei, Uhum. título, o sobre, as informações, as experiências, mas se você é alguém que já busca um cargo onde você vai, usar mais no dia a dia a internet, como a área de marketing, mídia, ou você dá treinamentos, é importante você utilizar esses espaços ali para trazer conteúdo, seja da sua área, seja repostando, né, algum material que você fez, né, sendo alguém de marketing. Uhum. Dê um treinamento, coloca ali, coloca fotos. Foi para um treinamento da empresa, coloca, Legal. marca a empresa, vê que você é engajado, que você está sempre buscando, né, se aprimorar, estudar. Muitas pessoas falam assim: "Eu não sei o que postar".
realmente criar conteúdo é difícil, mas cria ali no sentido de que você está compartilhando um pouco da sua carreira. Não pense Legal. só no sentido como a gente talvez às vezes pensa no Instagram, no Aham, TikTok, em outras aham. redes, né. É, é. Pensa no sentido de que você está compartilhando algo profissional. Ah, teve um coffee break da empresa que deu um treinamento. Eu fui para um treinamento, viajei, coloca ali os principais insights, uma foto com um colega de trabalho ou do local que você estava. E também, se você se sentir à vontade, compartilhar dicas da sua área, por que que não passar Isso, para frente, exato. né, algo que você sabe, porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Exatamente. Pô, muito bacana isso, interessante, hein, gente, tá vendo aí, ó, para você já sai desse quando você terminar esse episódio, já dá um pulinho lá no seu LinkedIn e já faz ali, né, uma atualização. Bom, quais são aliás, antes de eu te fazer a próxima pergunta, já que nós falamos tanto de LinkedIn e a Laine tem mais de 30.000 já conexões, conta para nós como é que as pessoas te acham lá no LinkedIn. A produção coloca aqui no vídeo. Certo. Gente, todas as minhas redes sociais, o meu nome tá como Laine Guimarães, então seja, né, no LinkedIn eu acabo compartilhando, né, mais dicas profissionais, vagas que eu estou trabalhando. Hoje trabalho vagas, né, nível internacional, então tenho vagas tanto no Brasil quanto exterior. Inclusive estou com vagas para trabalhar em Florianópolis pagando em dólar. Meu Deus! Sério? Sério? Olha aí, gente, a oportunidade, ó. Que legal, gente, que legal. Então, pode, né, me seguir lá. Hoje eu já tenho mais de 70.000 conexões, porque depois que você passa dos 30.000, as pessoas começam a te seguir. Eu também venho compartilhando um trabalho muito legal no Threads, é uma nova rede social. Não Isso, sei se o pessoal conhece, né? Lá é uma rede mais de escrita. isso. Eu compartilho lá todos os dias uma curadoria de vagas remota para quem quer Uhum, trabalhar home office, uhum. também dicas, né, de onde encontrar essas vagas, como se posicionar no mercado, LinkedIn, currículo online. Então se você me seguir Legal. lá também, você vai ter todos os dias vagas de diversas áreas para atuar home office de qualquer lugar, porque eu acho que é o sonho de todo mundo aí virar um nômade digital. Vou colocar aqui, ó, segue a Laine lá, Laine Guimarães, vai lá no LinkedIn, lá também no Insta, né, eu já O Instagram é mais para vida pessoal, vida mas vocês podem pessoal. me seguir lá também que é Já aberto. segui a Laine lá. A Laine está sempre compartilhando boas dicas, viu, gente? Eu sigo a Laine já faz um tempo. E ela compartilha várias dicas interessantíssimas para a sua carreira. Bom, vamos lá. Outra pergunta agora sim. Quais são, na sua opinião, as competências mais difíceis de serem encontradas hoje? A gente fica pensando, será que é a comunicação? Será que é a negociação? Será que é a gestão? Será que é a resiliência? Quais são as competências mais difíceis de serem encontradas hoje? Como eu disse, né, eu faço muita entrevista online, então é muito mais difícil de você pegar essas características do que um profissional que você entrevista presencialmente. Uhum. Mas eu acho que a mais difícil é a preparação. Parece uma coisa óbvia, Olha só. mas as pessoas elas não se preparam para vir para a entrevista. Elas não se preparam quando você já sabe o nome da empresa contratante. Elas não se preparam em entender, né, um pouco daquela empresa e não se preparam em entender o que o currículo dela tem, as experiências têm a Uhum. ver com o descritivo daquela vaga. Hum. Não estuda. Então, quando você divulga uma vaga ou você passa para o candidato, né? Hoje os meus candidatos são muito hunt, então eu abordo eles no LinkedIn, chamo no bate-papo e ali eu passo a descrição da vaga. Sei. As responsabilidades, né, os requisitos técnicos. Muitos já conseguem me trazer, não, Laine, isso para mim não faz sentido nesse momento de carreira, ou não tenho a experiência X ou Y, não sei se eu posso seguir, mas muitos só falam assim, não, vamos conversar. Olha só. E quando chega na entrevista, ele não consegue, nem estudou, né, para trazer pontos da carreira dele que fazem sentido para essa nova experiência. Entendi, entendi. Exemplo, lá pode estar assim, ter experiência com treinamento. Uhum, Daí eu pergunto na entrevista: Ah, Wagner, como que tu entrou nesse mundo, hum, né? Hoje, a área que tu trabalha, tu dá treinamentos, tu que uhum. prepara. Não, eu nunca dei treinamento. E no LinkedIn? Olha, aí não pode, né, gente? É propaganda enganosa, gente. Não pode. Exatamente. Então, falando dessa primeira questão, eu acho que a preparação para a entrevista, eu acho que é uma hard skill
eu acho que é o principal, porque às vezes Uhum. ali tu acaba, mesmo tu tendo a experiência às vezes, necessária, mas tu acaba não conseguindo avançar por esse Uhum. despreparo, então tu já começa a avaliar o candidato ali. Se ele não se preparou nem para a entrevista, tu imagina no dia a dia. Entendi. Como que ele vai fazer grandes entregas? Como que ele vai assumir grandes responsabilidades se ele não teve a responsabilidade Uhum, de se uhum. preparar para algo simples? Exatamente, exatamente. E eu acho que depois falando no dia a dia, no trabalho, eu acho que as competências elas vêm muito do cargo que tu vai Aham. assumir, da área. hã, mas eu acho que a questão hoje de trabalhar em grupo é muito difícil. Eu acho que é muito difícil as pessoas, às vezes, conseguirem respeitar a opinião do outro. Uhum, Aquela questão de sempre querer ser ouvida, mas nunca ouvir. uhum, uhum. Então, isso hoje em dia é muito difícil, principalmente a gente veio aí, né, de uma época de pandemia, onde ficamos aí quase 2 anos, diversas empresas até que atuavam presencial, né, atuando 100% remoto. Então, essa coisa de que tá todo mundo atrás de uma câmera, quem que vai abrir a câmera, quem que vai falar primeiro? Porque quando tu tá no presencial é muito mais Aham. fácil. É claro, Eu a consigo... interação é mais fácil, mais rápida. Exatamente. Agora, tu conseguir fazer isso numa sala com 10, 20 pessoas online é muito mais difícil. Talvez aquela pessoa que até tinha algo importante para Uhum. contribuir para um projeto, ele não vai conseguir nem falar, porque sempre tem aquele que quer tomar conta de tudo. Mesmo ele não tendo a melhor opinião ou não sendo a pessoa responsável. Quer monopolizar, você quer monopolizar, fala. Exatamente. Então, eu acho que tu saber esse momento de parar e ouvir o outro é muito importante. Olha, gente, quanta dica bacana, hein? E eu fiquei pensando aqui, tem assim, ó, hoje já com essa questão do mundo digital, inteligência artificial, a gente poderia dizer que, por exemplo, conhecer um pouco sobre tecnologia, conhecer um pouco sobre inteligência artificial é uma competência importante para a maioria dos profissionais, ou eu estou falando besteira? É sim, eu acho que tudo que a gente usa hoje no dia a dia, seja profissionalmente ou não, acaba tendo uma inteligência artificial por trás. Pois é. Exemplo, quando você liga o seu Netflix, na sua casa deve ter ali uma conta para cada um, uma para o filho, um para a esposa, porque cada um gosta de assistir uma coisa. Tu vai, quando tu abrir a conta de cada um, tu vai ver que as recomendações são diferentes. Por Uhum. quê? Porque a inteligência artificial do Netflix vai entender, de acordo com o que eu assisto, com as últimas filmes que eu vi ou série, ele vai me recomendar coisas É parecidas. um modelo preditivo, né? É. Exatamente. Isso serve também para o mercado de trabalho, né? O Uhum. LinkedIn, como eu falei, quando eu faço hunt e coloco a palavra-chave, automaticamente ele vai me trazer as pessoas que têm a mesma palavra-chave. Um Uhum. ATS, né? Que ATS são plataformas de recrutamento, né? Hoje a gente tem a famosa GUP, que é Uhum. muito mal falada pelos recrutadores e tem muitas polêmicas no LinkedIn, porque a GUP ela tem uma inteligência artificial, a GUP, a Solid, a Inhire, entre outras, que ela já filtra o candidato pelas competências de acordo com a vaga. Uhum. Então, os candidatos que têm as palavras-chave mais parecidas com a descrição, eles vão ficar em primeiro lugar. Ah, Importante, a plataforma, né, o ATS ali de recrutamento, ele nunca desclassifica ninguém. Quem desclassifica é o recrutador. olha só. Então, quando você recebe aquele e-mail de que você não foi classificado, não foi a plataforma. Porque as pessoas ficam xingando a plataforma. Só que não, eu já utilizei a plataforma como recrutadora há mais ou Aham. menos 4 anos, né? A gente utilizava a GUP em 2 consultorias que eu atuei. E a gente que configura Ah, quantas etapas tem. sim. Então, quando tu fala assim, 10.000 etapas, para quê? Porque essa plataforma não presta para Aham. nada, eu nunca sou Mas aprovada. alguém configurou, né? Alguém configurou. Alguém colocou, né, 10 etapas, Aham, um aham. vídeo, um teste, uma conversa com o gestor. E tu vai ver que, às vezes, se tu for comparar a quantidade de vagas que tu se candidata, tem empresas que têm menos etapas, porque é justamente o recrutador que configurou aquelas etapas. Uhum, Igual o currículo. É claro que, como eu disse, a plataforma ela vai classificar, né? A gente recebe lá, exemplo, 500 candidaturas. Eu vou receber o primeiro, que uhum. tem as palavras-chave mais parecidas com a minha descrição, e o último, que às vezes não vai ter informação nenhuma, que é muito caso. As pessoas se candidatam e nem o currículo colocaram lá dentro. E com isso, aí sim, corre o risco, né? Como é muito comum, de a gente olhar os 50 primeiro, porque os 50 primeiro estão mais ranqueados, estão melhores. Entendi, E tem entendi. sim mais a ver com a vaga, tem as experiências que a gente pede.
Então, como eu falei lá no LinkedIn, de você colocar a mesma descrição Uhum, na Gup também. Então, se coloca lá, se a vaga está pedindo análise de dados e eu uhum. coloco, sei lá, Excel, mas eu sei fazer análise de dados, eu teria que colocar análise de dados, porque talvez ele vai me ranquear mais para baixo. Ah, entendi. Olha, gente, as palavras-chave são muito importantes, então. Sim, porque aí o algoritmo, a inteligência artificial, entra e a gente consegue ficar em primeiro lugar se a gente está com a palavra-chave correta. Hum. Tanto que é uma dica que eu dei lá no Threads, acho que faz umas 2 semanas. É, lá nas principais plataformas, tu consegue editar o teu currículo de acordo com a Uhum, vaga. uhum. Sempre edite. Sempre coloque lá, veja o que pede. Nunca mentir, tá, gente? Não é mentir. É você Claro, colocar. claro. Porque às vezes a função que eu faço, ela tem diversas formas. Exemplo, numa empresa, a gente tinha muitos nomes diferentes para o mesmo cargo. Aham. Exemplo, analista de dados, pode ser analista de MIS, pode ser analista de requisitos. Então, tem diversos nomes. Então, às vezes, a diferença de nomenclatura ou da função de uma empresa para outra vai fazer a diferença para você ser melhor ranqueado e conseguir ser chamado pelo recrutador. Ah, gente, tô aprendendo um monte aqui, viu? Aí, ó, tá curtindo o episódio? Já deixa teu like aí. Poxa, meu amigo precisava ouvir isso aqui. Compartilha com ele, né? Compartilha com ele. Tenho certeza aí que você vai estar agregando também conhecimento na vida lá do teu amigo, da tua amiga. Já que nós falamos sobre processo agora de se destacar na rede social, de fazer esse movimento de transição de carreira, estar atento ao LinkedIn, tem a tão temida fase da entrevista. E é claro, né? É claro que eu separei umas perguntas aqui para a Laine sobre a entrevista. Então, eu quero te ouvir, Laine. Assim, muitas entrevistas hoje acontecem de forma remota, isso pós-pandemia se tornou muito Sim. comum. E o que que muda na preparação do candidato? Assim, tem alguma coisa que pode prejudicar o candidato? Sim, sim, como você falou, né, pós-pandemia aí, as empresas, menos as empresas que trabalham indo presencial, acabam fazendo essa primeira ou segunda etapa online até para Uhum. agilizar o processo. E existe ainda, mesmo a gente estando em 2025, com todo mundo acesso a um computador, a um celular com câmera, fone, existem sim muitos erros de preparação. É, as pessoas elas não testam muitas vezes o áudio, a câmera antes de entrar numa entrevista, né? Hoje as principais ferramentas aí são Meet, Teams, as plataformas que se utiliza. E quando você recebe, né, um invite, um convite para aquela entrevista, você consegue abrir a câmera antes de entrar na sala principal. Isso, exato. E nessa câmera você consegue fazer esse teste, né? Se você precisa colocar um fundo, se você consegue desfocar, se tem algum filtro ali indesejado, se o microfone está funcionando ou com mau contato. Uhum. Então, se a pessoa não faz esse teste, o que acontece na maioria das vezes que elas não fazem, elas entram automaticamente na sala, pode sim você passar vergonha. Eu vou contar um caso aqui, qualquer Conte, eu coisa. tô curioso. Coisa corta depois, gente. Eu Conte, espero que conte, o conte. candidato não esteja me vendo. Eu trabalhei uma vaga que ela é presencial, mas sim, as primeiras etapas a gente fez online até para, né, reduzir ali o tempo de processo seletivo. O candidato ele entrou na sala com um filtro de elefante. Como é que continua a entrevista desse jeito? Sim. Não tem como. E daí E a aí? pessoa me pergunta assim, mas ele não viu? Gente, ele viu. Só que ele não conseguia tirar o filtro. Ah, Então, por que que ele não conseguia? Porque ele não testou antes de entrar. exatamente. Uma coisa é falar assim, né? A gente, como recrutador, recebe muita crítica. Mas aí a pessoa pode vir assim, mas ele podia estar no horário de trabalho, não teve como se Uhum. preparar. Uma coisa que eu acho que eu sempre me coloco no lugar do outro é sempre perguntar: você está trabalhando? Você quer começar a fazer antes do horário de trabalho ou após? Eu faço muitas entrevistas, 7h30 da noite, oito Uhum. horas, justamente para dar tempo do candidato sair do local de trabalho dele, também não fazer uma entrevista no local de trabalho Uhum. Uhum. para ele conseguir ir num local adequado, se preparar. Isso, se é, planejar e tal. exatamente. Então, é claro que nem todos os recrutadores têm como diz?
Esse feeling ou essa Essa sensibilidade, sensibilidade talvez. de talvez pensar no outro, mas a grande maioria que eu trabalhei, né, a gente está muito acostumado, a atender em horários diferentes, então eu acho que falta sim, a preparação e uma coisa bem óbvia, assim, então muitas vezes a pessoa perde a chance por um erro simples, banal, que poderia ser revisto minutos antes. Ô, gente, tem que tomar cuidado com esses filtros aí, entendeu? Não você entra numa entrevista com um filtro de elefante ou de um ursinho, de um negócio, nariz grande, aí fica complicado, gente. Como é que continua a entrevista desse jeito, né? Como diz um amigo meu, a gente tem que parar de arrumar confusão, tá vendo aí? Então, dicas importantes para você que vai para uma entrevista online. Tem mais alguma dica assim para entrevista que você quer deixar, principalmente? De repente tem alguém que vai estar assistindo, ouvindo a gente, que tem uma entrevista marcada, sabe? Ai, meu Deus, ainda bem que eu estou ouvindo esse podcast, ainda bem que eu estou assistindo. Uma dica de ouro, assim, uma ou duas, enfim, para quem está com entrevista marcada aí. Eu acho que o que eu sempre falo, a gente tem que saber contar a nossa história. E as Legal. pessoas, elas têm dificuldade em conseguir trazer isso numa entrevista. Uhum, Então, muitas vezes, as pessoas, elas não têm 100% dos requisitos das uhum. vagas, porque é difícil você achar 100%. As empresas sabem que muitas vezes algumas áreas elas vão ter que treinar, né? Cada empresa hoje trabalha com uma tecnologia, com um processo, ninguém vai entrar 100% sabendo tudo. Então, eu acho que a entrevista é o momento de você saber contar a sua história. Se você sabe contar a história da maneira certa, trazer os pontos positivos das experiências que tu, Legal, que hein? tu teve, junto, como eu te falei, né, com o descritivo da vaga, com a história da empresa, exaltar, né, esses pontos, eu acho que faz total diferença. Não utilize esse momento para ficar falando mal de empresa que você estava, de colegas, né, de brigas com o gestor. Eu acho que Acontece? muito, É raro, mas acontece muito, com gente. frequência. Não pode, né? Então, assim, muitos recrutadores têm um tempo muito limitado para Uhum. conversar com o candidato. E o primeiro contato que tu tem é ali com o headhunter, com o recrutador. Ele, muitas vezes, quem vai te passar para um gestor, para uma próxima etapa. Hum. Então, se você não utilizar muito bem esse tempo, não saber contar a sua história de maneira legal, de acordo com a experiência, mostrar os pontos positivos e não ficar trazendo reclamações, é claro que a gente sabe que nenhuma empresa é perfeita. Todo mundo já passou por algo, né, às vezes que não foi legal, né, que às vezes entregou uma coisa e outro colega utilizou, né, daquele trabalho, mas eu acho que esse não é o momento. O É. momento é você trazer ali pro recrutador mostrar que você tem a experiência para aquela vaga. Mostrar o quanto você vai contribuir naquela empresa, o Uhum. quanto a tua experiência vai fazer a diferença. Hum. Então, assim, ó, saiba contar a sua história e utilize esses minutos preciosos para conseguir essa vaga. Ah, que legal. Pô, que dica de ouro, hein, gente? Muito legal, muito legal. E sabe que eu aprendi lá atrás, eu fiz um treinamento, eu já trabalhei nas Casas Bahia, você sabe, né? Trabalhei 8 anos lá. E eu treinava também pessoas lá e tal, e fizemos um treinamento uma vez de como conduzir uma entrevista de seleção, né? E lá atrás eu aprendi um fluxo bem interessante, com certeza você já conhece, contexto, ação, resultado. Então, tudo que você for falar, dê o contexto, Uhum. em seguida, apresente que ação que foi você, por exemplo, e qual foi o resultado que você teve. Então, acho que seguir essa estrutura, ser transparente, contar uma história bem contada, sem aumentar ou sem diminuir, não é? E jamais falar mal, né? Como a Alaine disse aqui, da empresa passada, do gestor, né? Isso é muito, muito importante. É exaltar os pontos de conexão que você tem com a empresa que você quer entrar, né? Muito bem, e agora, meu Deus, gente, mas eu tô adorando. Nós vamos ter que marcar outro. Vamos ter que ter parte 2. Vai ter. Ô, produção, nós vamos marcar parte 2, tá? Ó, a produção autorizou, gente. A produção autorizou. Eu quero agora passar para o nosso último bloco aqui, gente. Mito ou verdade? Bora? Topa? Bora. Vai sair coisa boa aí. Então vamos lá, ó. Mito ou verdade? Se meu LinkedIn não está ativo, isso não afeta as minhas chances de conseguir um emprego. Mito ou verdade? Verdade. Conta mais. As pessoas, elas fazem o LinkedIn, estão bem numa empresa, estão lá 8, 10 anos, e esquecem de atualizar.
deixam lá abandonado. Uhum. Não coloca um novo cargo, porque se você está 10 anos numa empresa, a gente entende que você teve, né, Uhum. um avanço, que você subiu de cargo, que às vezes você mudou de posição, às vezes foi para outra área ou assumiu uma gestão, e tá lá o primeiro emprego ainda, estagiário, tu tá 10 anos lá e a pessoa não atualizou. Meu Deus. Ou acontece muito de a pessoa, ir empreender, eu acho que também empreendedores podem, né, existem grandes nomes lá que hoje são empreendedores e estão no LinkedIn, como o Flávio Augusto, que é uma Exato. referência e o Isso, LinkedIn dele é exato. super ativo, e as pessoas esquecem, porque Uhum. o LinkedIn não é só para procurar emprego. O LinkedIn, Isso. outras oportunidades. Já, tive convites, bem isso, para participar de podcasts, escrever livro, Olha só que legal. fazer colaboração, então, abrir empresas, inclusive, Aham. né, acontece muito de ter vagas, né, de CEO, de CTO, que são pessoas, né, co-founder, que são pessoas que ajudam, né, a abrir empresas. E no LinkedIn tem muitas Uhum. vagas, pessoas procurando, né, parceiros de negócio. Então, se você não tá lá, você não vai ser visto independente do que você está procurando. É Então é exatamente isso. verdade, se você estiver inativo, você vai perder ótimas oportunidades. Mesmo sendo empreendedor, faz todo sentido o que a Exatamente. Lane falou aqui, porque de repente você poderia fechar um negócio com uma outra empresa ali, né, uma Sim, empresa que busca ali o teu perfil para dar uma espiada no teu negócio, e de repente você perde essa oportunidade. Até porque no LinkedIn nós temos os perfis das empresas também, então é sim. importante que você se conecte com essas empresas. Muito bom. Segundo, hein, o recrutador só olha a primeira parte do meu perfil no LinkedIn, então o restante não importa. Isso é verdade? Mito. A gente olha tudo, Ah. tudo. Muitas vagas, às vezes, precisa, né, saber qual a graduação, se você está estudando ou não, se você tem alguns cursos específicos da área, né, tem Uhum, muitas vagas, exemplo, área financeira precisa ter um CPA, uhum. a área de dados, às vezes, precisa mexer em alguma cloud, precisa ter uma certificação, um computador precisa ter, né, CRO? C Não, CRE, CRO? não, C Hã? CRC. CRC, isso, a Eu só produção aqui a ajudando, produção gente. ajudando nós. CRO é uma dentista, gente, desculpa. Isso, CRC. Então, todas essas certificações, cursos, experiências, elas estão mais no final do LinkedIn. Uhum. Então, muitas vezes a gente tem que passar por todas, né, as sessões do LinkedIn para Pra chegar entender, nessa. para chegar nessa, ver se a pessoa tem, né, aquela experiência, às vezes, com um sistema, com software, né, Entendi. SAP, então, sei lá, um de RH que precisa ter também. Então, precisa sim, né? Uhum. A gente não para na primeira. A não ser que a gente já vê que não tá, que tá abandonado, daí nem passa. Nada aderente, né, nada aderente. Exatamente. Ah, olha aí, preenche o LinkedIn direitinho aí, hein. Muito bom. Vamos lá, mais uma. Ter muitas conexões no LinkedIn aumenta as minhas chances de ser encontrado por recrutadores. Verdade ou mito? Mito. Se você tiver muitas conexões sem sentido, É, pois é. não vai fazer diferença É. nenhuma. Agora, se você tiver as conexões certas, aí sim pode fazer a diferença. Só que você tem que estar utilizando o network. Não adianta ter 30 mil conexões se você nem aparece no LinkedIn, você não curte, você não comenta. Porque voltando rapidinho no algoritmo, o teu feed, assim como do Instagram, de outras redes Uhum. sociais, ele vai aparecer o que mais tu curte. Hum. Se tu curte bastante vagas da tua área, automaticamente vai aparecer muitas vagas de pessoas que postam no feed. E não só na aba vagas. Exemplo, Ah, sim. por eu ser de recrutamento, eu compartilho muitas vagas para atingir outros candidatos que não se encaixaram na minha. Uhum, uhum, Então, se tu entrar no meu feed agora, a gente comparar o meu feed com o teu, uhum. o meu vai ter um monte de vaga. É, E claro. talvez o Uhum, teu, talvez compartilhe, né, ou curta, talvez coisas mais de treinamento, uhum, algum conhecimento. Os nossos vão estar totalmente diferentes. uhum. Porque ele vai entregar o que ele entende que eu quero ver. Perfeito, perfeito. Então, o número de conexões nisso é independente se você não souber se conectar. Ah, gostei, hein? Gostei demais. A última agora, hein? É para fechar com chave de ouro. Se a entrevista foi curta, significa que eu fui mal.
A entrevista acabou tão rápido, acho que, Ah. né, o recrutador não gostou de mim, fui mal. Mito ou verdade? Mito. Quem já foi entrevistado por mim sabe que as minhas entrevistas não são muito longas, principalmente quando o seu LinkedIn é muito completo, muito bem escrito. Eu já consegui, né, ali, enxergar quais são as suas experiências, quais são os resultados que você entregou, porque você conseguiu mensurar isso, né, através da escrita. Eu consigo ver que você tem as habilidades técnicas que eu busco. Uhum, Então a entrevista é muito mais para eu contar, porque eu falo que a entrevista é sempre uma troca. O uhum. candidato também tem que saber perguntar sobre a empresa. Claro, Não é claro. só um monólogo, o Isso, recrutador só ficar o falando o tempo recrutador que todo. fala. Aham. Então eu sempre falo que a primeira entrevista também é uma troca. Então eu venho para trazer um pouco mais aquela posição da vaga, o que ele vai fazer no dia a dia. E também perguntar, né, algumas dúvidas que ficaram ali, né, Uhum. do que estava no LinkedIn dele, que muitas coisas a gente não consegue escrever apontando. Entender um pouco do momento atual, porque muito das pessoas que eu acabo abordando estão trabalhando. Então eu caço essas pessoas, às vezes, de outras empresas. Caça-talentos, gente, eh, literalmente. Entender se faz sentido para ela mudar, como que tá o momento dela na empresa. Às vezes a Uhum, pessoa está numa ascensão ali para virar um especialista, um gestor, e eu às vezes estou trabalhando um cargo onde ela vai ser analista e para hum, ela não faz sentido essa mudança. Ou o contrário, ela já está há muito tempo como sênior e eu estou oferecendo um cargo de gestão. Então uhum, ver, porque, né, a nossa carreira ela pode ser uma carreira Y, a gente pode ir tanto para gestão como virar um especialista. Então nem todo mundo quer ser gestor. Então a uhum. conversa também ela é muito importante para isso, né, entender o momento da pessoa. E claro, né, falar as coisas que todo mundo gosta, né? Salário, benefícios. Então, às vezes a entrevista curta não significa que foi ruim, porque muitas vezes eu já tive informações suficientes, como eu falei, por fazer o hunt, eu converso muito com o candidato antes pelo LinkedIn, antes de partir para uma entrevista. Então, Uhum. muitas vezes eu já negociei, já conversei, já passei as informações ou peguei as informações que eu precisava. Mas também ocorre de uma entrevista ser curta quando eu vejo que o candidato não tem nada a ver, nem leque o cré. Então, vamos cortar isso aqui, esse aqui não deu. Pode acontecer. Esse aqui mentiu no currículo e me passou a perna. Mentirosinho aqui, não deu certo. É, pode acontecer. Pode. Mas não pode ser uma regra a gente Não, considerar: não "Ah, é a uma entrevista regra. foi curta, então eu fui". Não, Eu não é uma fui regra, mal. porque eu já tive entrevista de 20 minutos e a pessoa tá contratada até hoje. Olha só. Que legal, hein, gente? Eu gostei demais de um bate-papo. Olha, eu gostei demais do nosso bate-papo, mas a gente tem que marcar outro. Temos sim. Você Tem muito topa? assunto. Você topa? Topo. Eu gostei Mas se demais. deixar, nós fala aqui por uns 3 dias, gente. É muito bom, gente, falar sobre esse assunto e ajudar as pessoas, né? Sim, Ajudar as pessoas, como eu disse no início desse episódio, pessoas que querem se destacar no mercado de trabalho, pessoas que estão pensando numa transição de carreira. Falamos também sobre empreendedores. Importante você ter um posicionamento também nas redes, principalmente no LinkedIn. Então, esse assunto interessa a todo mundo e ele rende demais, né? sim. E tem uma dica rapidinha aqui, Ah, por gente. favor, por favor. O LinkedIn, ele tem muitas ferramentas que a maioria das pessoas não sabe utilizar. No Hum. LinkedIn, você tem uma aba serviços, que você pode prestar serviços. Ah, é? Então, as empresas, você pode colocar, exemplo, você dá treinamento, né? Hoje tem muitas metodologias ágeis. Você dá treinamento de Trello, de Gira. Se você colocar lá, as pessoas até, talvez, né, até um candidato que quer melhorar naquela, né, naquela tecnologia, uma empresa que quer passar isso para os colaboradores, ela consegue ver que você dá esse treinamento e solicitar ali, né, um orçamento. Que Então, legal, hein? sim, então tem hoje, né, o LinkedIn ele trouxe essa aba de serviços, então você consegue já colocar o produto ou o serviço que você vende e as empresas te solicitar. Meu Deus, gente, eu não sabia dessa. Tá vendo? Tô aprendendo aqui também. Dica 0800. É, dica 0800 aqui da Red Hunter. Olha, qual é o assunto que você gostaria que a Laine falasse no nosso próximo episódio? Coloca aqui, ó, nos comentários. Qual é o assunto? Ah, eu queria que ela falasse mais sobre isso, sobre aquilo, entrevistas online, ou sobre o LinkedIn, sobre as ferramentas ali do LinkedIn, né? Ou talvez sobre dinâmicas de seleção, enfim. Ou onde encontra vagas, porque tem muitos Onde? portais que ninguém conhece. Olha, pode ser um assunto de um próximo episódio. Então coloca aqui nos comentários
o que você quer ouvir nesse próximo episódio. Dicas especiais demais com a Headhunter Laine Guimarães. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua agenda. Adorei aqui o nosso bate-papo, muito bom. Eu ficaria horas aqui batendo papo, porque eu gosto muito de aprender sobre esse assunto e gosto ainda mais de ajudar as pessoas que precisam aprender sobre isso. Então, Laine, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Wagner. Foi um prazer trazer essas dicas para vocês. Espero que a gente consiga, né, ajudar aí muitos profissionais que às vezes estão em início de carreira ou estão, né, querendo se posicionar, ser Hum, encontrado por um headhunter, porque exato. tem pessoas que falam assim: ah, mas eu nunca fui chamado, porque talvez o seu perfil não esteja atraente. Uhum, uhum. Então, né, que a gente possa, né, ter ajudado aí o maior número de pessoas. Ansiosa pelo próximo, vou ficar esperando vocês pedirem aí, né, os próximos temas para o Wagner e, né, tá, o Wagner vai deixar minhas redes sociais aqui, fico, né, à disposição aí para conversar com vocês, tirar dúvidas. Foi um prazer, Wagner, mais uma vez. Muito Imagina, obrigada. imagina, eu que agradeço. As redes da Elaine, ó, nós vamos colocar aqui na tela para você. Segue a Elaine lá, segue a Elaine no LinkedIn. Eu tenho certeza, ó, que vai agregar muito aí na sua vida pessoal e também profissional. Então eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. No nosso podcast, nós falamos sobre carreira, LinkedIn, como você se destacar no mercado de trabalho, trabalhar sua transição de carreira, dicas para entrevistas, dicas para o seu LinkedIn. Olha, esse episódio valeu muito a pena. Curtiu? Então, ó, deixa teu like, compartilha com alguém, se inscreve no canal. Eu te aguardo no nosso próximo episódio. Até lá, um abraço.